A paz do Senhor, amados, estamos aqui mais uma vez com a nossa escola bíblica dominical, glória a Jesus, mais uma vez fazendo online, né? Via internet, porque em virtude dos ocorridos, né, temos que estar fazendo dessa forma. E nessa semana, glória a Jesus, estamos estudando a lição de número 6, glória a Jesus. Que tem como título A Condição dos Gentios sem Deus. Glória a Jesus. Estamos aqui nesta tarde, nesta lição, glória a Jesus. Aqui conosco aqui o nosso professor, o presbítero Marco Batista, glória a Jesus. A paz do Senhor, irmão Marcos. Paz do Senhor Jesus, irmão José. Glória a Jesus. Tema muito atual, muito bom, né? Glória para se estudar. Verdade. Né? E vamos tentar tirar o melhor proveito possível, né? Glória a Deus, e fazer com que você também venha juntamente conosco aprender, porque estamos sempre aprendendo. Glória a Deus. Verdade. O textuário dessa lição, ele diz assim, né? Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 11. A gente vê que essa revista ela tem base no livro de Efésios, né? Glória a Jesus, essa revista que ela vem estudando sobre a igreja eleita. Glória a Deus. Na verdade prática dessa lição de número 6, ela diz: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe dessa lição, você pode acompanhar conosco em Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, e Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14. Glória a Jesus. Efésios capítulo 2 e o versículo 11 diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, né? Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí vemos aqui Romanos capítulo 4, versículo 12, 13 e 14, que diz: e se fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na circuncisão, porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão, ou a posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Vamos, glória a Jesus. Nesta lição também aqui, temos objetivos, né? Objetivos geral, né? Um objetivo geral que é esclarecer esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Glória a Deus. E os objetivos específicos, que são 3, né? O primeiro é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, ou seja, né? Saber o conceito, né, de circuncisão e incircuncisão, né? Explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, né? E o terceiro, afirmar que desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição, né? Nós sabemos que desde o princípio que Deus, a promessa de Deus, ele vem desde o princípio, e a gente vê que era
vinha sempre sendo pregada, sempre mostrada para os hebreus, né? Os hebreus e os gentios sempre era que de fora, né? Era que de fora da promessa. Mas o plano de Deus não era esse para todo sempre, né? Para até o fim, né? Porque Deus tinha a promessa feita para os gentios, né? Glória a Jesus, e por isso que nós estamos aqui, né, irmão? É verdade. Glória a Jesus. Na introdução dessa revista, glória a Jesus, diz assim: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos, né? Glória a Jesus. E nós vamos ver aqui no decorrer da lição que até os próprios gentios mesmo, né, já no tempo de Cristo, eles já se excluíam por si só, né? Eles já se excluíam por si só, né? Porque eles achavam que, né, eles não se viam como herdeiro, até porque assim o que se prega, né, o que se pregava, o que se falava, e naquele tempo se vivia pela lei, né, e a gente via até que eles eram excluídos, né? Eles eram excluídos, eles não eram nem tidos como filhos de Deus, e isso aí sempre fazia com que eles assim, se sentissem rebaixados. A gente vê muitos exemplos que tem algo que a gente vê que até os próprios discípulos mesmo pensavam dessa forma. A gente vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, na passagem onde fala de Cornélio, né, do centurião Cornélio. Glória a Deus, a gente vê que ali, quando Deus usou ali, que mandou chamar Pedro, que usou Pedro ali, que chegou ali, que ele viu ali, que foi pregado, que viu que o Espírito Santo foi derramado ali, naquele meio ali, que houve batismo, que houve, né, ali naquele batismo do Espírito Santo. A gente vê que o próprio Pedro, ele ficou meio que chocado naquele momento. Ele disse, de fato, agora eu vejo que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Glória a Jesus. Glória Mas a gente vê que eles tinham uma discriminação, né? Tinham uma certa discriminação com o povo, né, que não era judeu naquela época, né? Mas o sacrifício de Cristo, ele veio, que Cristo fez na cruz, foi justamente para dar a nós, né, que somos gentios, né, essa esperança também, né, nos dá também parte, né, do reino de Deus, né, como já era programado por Deus desde o início, né, mas que tinha que ser feito através de Jesus Cristo, assim nos fazendo herdeiro da promessa de Deus como filhos de adoção por Jesus Cristo, né, pela fé em Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mesmo assim. Aí o primeiro ponto dessa lição, o primeiro tópico dessa lição é chamados incircuncisão, né? Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados com incircuncisos, né? Como nós falamos aqui, que eles eram desprezados, eles não eram vistos como um povo, né, que tinha direito aos benefícios de Deus, à salvação, né, ao sacrifício, né, que Cristo fez, e antes do sacrifício de Cristo também eram discriminados, né, mas a gente vê que Deus, ele tinha essa promessa, ele tinha esse propósito, né, e ele usou, ele soube bem usar, e assim a gente vê que a pessoa que ele usou, que teve coragem assim, né, de fazer, foi Paulo, né? Paulo, ele resgatou Paulo lá de dentro, né, da lei, para poder fazer outro trabalho, um trabalho bem diferente do que era feito, né? E aí foi a partir daí que os gentios começaram a ser alcançados, né? Alcançados, glória a Jesus, né? Glória a Deus. O conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio
do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de que pertencia ao povo da aliança com Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 10 e 11. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro, né? E quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança, né? A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Daí a gente vê que a circuncisão, apesar de ser, como a gente vê que o ato de circuncidar, quando fazia a circuncisão ali, era um ato físico, né? Mas ele tinha um significado, né? Porque o significado da circuncisão, ele não era físico, né? O físico era apenas só uma marca que se fazia, né? Mas aquilo ali era uma transformação, era uma aceitação, né? E a gente vê que só era feita ali entre judeus e entre escravos, né? Que estava lá dentro do meio do povo, né? Então, a gente vê daqui o segundo ponto, que diz o significado religioso da circuncisão, né? Seu significado religioso apontava para a santificação, né? Vê aqui em Êxodo capítulo 19, versículo 5 e 6. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os circuncisos. Verdade. Né? Era um meio de santificação, né, que a gente vê. Aí quando a gente vê também, quando a gente passa, às vezes a pessoa diz assim, mas e a salvação no Novo Testamento, na Nova Aliança, é por Jesus Cristo, né? E aí quando a gente vê assim, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, como era? A gente vê que tinha uma aceitação também, né? Porque assim, não era todo mundo que era circuncidado. A gente vê até que tem povos, às vezes, que se introduziu no meio dos israelitas e eles foram circuncidados, né, para ser participantes. Né? Verdade. Então, assim, essa era um ato de fé, um ato de rendição ao Deus, né, ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador, né, do céu e da terra. Glória a Jesus, né, e da salvação. Então, aí o terceiro ponto aqui, né, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas, né? Era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, né? Glória a Jesus, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é circuncisão nem incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Glória a Deus. Então, assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. A gente vê aqui em Gálatas 6 e 15. Né? É verdade. Glória a Deus, a referência. Então, assim, a simbologia, aqui como a gente vê aqui, é de uma transformação. Né? De uma transformação. E essa transformação, ela vem de dentro do ser, ela vem de dentro de cada um, né, que aceita a Jesus, glória a Jesus. Né, que aceita a Jesus. E como a gente vê também que o ato da circuncisão
ele era levado a sério no Antigo Testamento, porque também era algo que ele tinha como espiritual, como a gente vê aqui, que eles nem se misturavam, eles nem comiam junto com pessoas que não eram circuncidadas, né? Porque eles falavam-se de quê? De contaminação, de estar contaminado, né? Então, sempre foi, né, servir a Deus sempre foi um ato, uma ação espiritual, né? E nisso a gente vê, com o passar do tempo, quando nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, quando ele veio, né, que ele se mostrou com os seus atos, atitude diferente, né? Quando ele esteve ali na casa dos publicanos, quando ele jantou, quando ele esteve ali, entrou em lugares que aos olhos dos judeus era impróprio, né? Mas Jesus, ele veio provar que ele veio alcançar os gentios e com o seu objetivo principal, que era alcançar os perdidos, né? Aqueles que eram muitas vezes descartados por a sociedade, que não era aceito. E Jesus Cristo, ele olhava com um olhar diferente. Ele, com os seus atos, com suas atitudes, ele dizia: não, eu vim dar a minha vida por estes também, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar todos aqueles que se havia perdido, e inclusive os gentios, né? Que somos nós. E por isso que teve uma recusa tão grande, né, no meio do povo dos judeus, dos da lei, né, porque eles não aceitavam, né, de jeito nenhum. A gente vê até que os seguidores, como comentou aqui, falou no início, dos próprios discípulos, né, de Jesus, eles tinham esse ato de discriminação dentro deles, né, que eles não aceitavam. Foi difícil. Né? Foi difícil, né? Foi preciso que algo bem forte. Houvesse um concílio, uma reunião entre as lideranças, né? Deus, ele dando sinais, porque Deus, ele mostrou vários sinais, como a gente falou mesmo lá de Cornélio, e Pedro falou com a boca dele, disse, não, eu reconheço que Deus não faz acepção, mas mesmo assim você vê que tinha a discriminação. Né, dos gentios. Eram muito radicais, podemos dizer. E eles não olhavam assim, não tinha aquela sensibilidade, o amor sensível, né, assim, vamos dizer, ao ponto de aceitar pessoas que tinham certa diferença, né, de crença. Né, na verdade não era nem, vamos dizer, certa diferença de crença, eles achavam que eles não tinham direito. Pronto, né, gente vê naquelas atitudes inicial da igreja primitiva, que o apóstolo Paulo, ele mesmo se denominou o apóstolo dos gentios, né? Que o apostolado de Paulo, o ministério e a sua vida em si, né, foi preciso para mostrar a graça, né, que há em Cristo Jesus, porque foi difícil, porque o judaísmo, os hebreus, eles vinham ali desde o início dos povos, né? Que os judeus são aquele povo escolhido por Deus, separado. Era aquele povo que estava ali debaixo da promessa. Mas a gente vê que aquilo ali vinha há milênios, né? E ali estava novo quando Jesus Cristo veio trazer uma nova mensagem, veio mostrar que realmente ele veio para salvar tanto os judeus, como os gentios, como os gregos, romanos e todos aqueles que quisessem ser salvos por ele, né? A gente vê que quando o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a sua carta aos romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, né? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê, né? Primeiro dos judeus, dos gregos, e por que não dizer dos gentios e os demais povos que queira se entregar a Cristo Jesus. Glória a Jesus.
dar continuidade aqui no quarto ponto desse primeiro tópico. Diz assim: a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, como foi que o irmão falou, né, que a gente pode ver aqui em Atos capítulo 15, né, versículos 1, 2, 5 e 6, aqui onde vê. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, né, em Atos 15, 28 e 29, né, passou a enfatizar na nova aliança, né, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Glória a Jesus, né? Na verdade, uma transformação, né, que é feita a partir da conversão, né, que, como diz, não é necessário fazer, vamos dizer, um corte, né, na carne, como era feito físico, né, que a gente vê que tinha também a circuncisão, ela também tinha outra finalidade também, ela tinha uma finalidade também de precaver os judeus, de higiene, né, contra doenças, né, você vê que era feito até com pedra, né, o corte era feito com pedra, não era feito com metal, né, e porque tinha essa finalidade também, né, e era física, mas como nós vemos aqui, que a circuncisão na nova aliança, ela é espiritual, ela é pela aceitação, né, de Cristo, né, do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, por nós, né? Glória a Deus. Então, essa, como diz, a circuncisão para nós gentios, né? Que nós somos gentios e fomos alcançados também pela promessa de Deus. Glória a Deus, né? Vamos aqui ver também o segundo tópico. Eu queria pedir para o irmão presbítero dar continuidade nesse segundo tópico. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Também quero saudar a todos com a paz do Senhor, saudar o nosso superintendente, nosso irmão José Gonçalves, agradecer a Deus por essa oportunidade. Nós estamos aqui hoje cooperando com ele nesta lição tão importante que tem por título, né, a condição dos gentios sem Deus. E até o nosso pastor, ele comentava que essa lição, ela é uma lição evangelística, né? E por sinal, que a gente vê que nós somos fruto deste evangelho, né? Nós somos os gentios que fomos alcançados por esta tão maravilhosa graça. Louvado seja Deus. Segundo ponto, ele traz assim: estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. A gente vê que é um tema muito importante, que ele vem desde a antiguidade, não é? Os gentios. E se você hoje fizesse uma pergunta, quem eram os gentios naquela época? Os gentios eram aqueles povos, nas nações que não eram judeus e não eram hebreus, eram, podemos dizer assim, todas as nações juntas, que não eram judeu nem era hebreu, era o povo gentil. E a gente vê que o povo hebreu, os judeus, ele tinha uma marca, né? Era um povo diferente, era um povo conhecido por a sua marca.
Aí você pode até dizer, me dê um exemplo do Antigo Testamento lá, bem no início. A gente pode ver quando Moisés, ele foi achado ali, né, na margem do rio, estava ali dentro daquele cesto, e quando a filha de Faraó, quando ela pegou Moisés, você vê que de imediato, que quando ela pegou, que ela olhou, ela disse, é um hebreu, ele é um hebreu. Aí você pode dizer, mas como ela conheceu que era um hebreu? Por as vestes? Ele tinha algum formato diferente? Ela identificou de imediato que era um hebreu. Por quê? Porque quando ela viu a criança que ela pegou, ela viu que a criança, acredito eu, havia sido circuncidada, né? No 8º dia, como era costume dos judeus e do hebreu. E ali foi uma identificação daquela criança. Ele era um hebreu. Ela não ia conhecer que era um hebreu por um choro ou por outra forma, não. Ele havia sido circuncidado, era diferente. Os filhos dos hebreus, os judeus, ao 8º dia, como era a lei entre eles, a gente vê que ela identificou logo. Então, o povo de Deus, ele tem uma marca. Ele tem uma marca. E se for falar dos gentios, nos dias de hoje, a gente vê que nós temos que ter a marca de Cristo. Nós, por onde quer que andarmos, né? Por onde quer que nós passarmos, nós temos que trazer em cada um de nós essa marca de Cristo. Temos que nos portar diferente na sociedade. Louvado seja Deus, porque nós somos os gentios que fomos alcançados por esta tão maravilhosa graça. Glória a Louvado Jesus. seja Deus. E a gente vê aqui, dando continuidade, ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram diferentes as promessas acerca dele e de sua obra. Louvado seja Deus. E a gente vê, meus irmãos, se você pedisse assim, me dê um exemplo. Me dê um exemplo de uma pessoa gentia no Antigo Testamento que alcançou essa graça, que alcançou este amor que não tem fim. Glória a Deus. A gente vê no tempo em que os espias, eles foram até Jericó, eles precisavam olhar a terra, eles precisavam sondar, era estratégia de guerra, para que um pouco mais adiante eles pudessem cumprir os desígnios de Deus, que era tomar aquela cidade. E quando aqueles espias estavam ali, eles tiveram, eu creio que por providência de Deus, tiveram na casa de Raabe, né? E ali a gente vê que aquela mulher, ela tinha sua vida outrora, uma vida, era uma meretriz, era uma mulher que aos olhos da sociedade, naquele tempo, sem valor, como também é nos dias de hoje, sem Cristo. Mas aquela mulher, ela abraçou a fé. Ela viu que aqueles homens ali eram diferentes. E ela abraçou aquela fé.
E a gente vê que ela, quando aqueles homens foram se despedir, ali fizeram um concerto com ela, em que iria destruir toda a cidade, mas ia poupar a vida dela com a sua família. E nisso a gente vê que mais tarde ela foi introduzida no meio do povo de Deus por a sua fé, e não só foi introduzida, como a gente vai ver que na galeria da fé, o seu nome vai estar ali, não é verdade? E a gente vê que Jesus Cristo, Ele está de braços abertos, os irmãos. Naquele tempo, havia aquele conflito, aquela discórdia entre os incircuncisos e os que eram circuncidados, entre os povos pagãos e os judeus, mas todos aqueles que quiseram largar as suas vidas de pecado e abraçar a fé, Deus nunca rejeitou, como hoje também não rejeita de maneira nenhuma. O próprio Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que estáis oprimidos e sobrecarregados. Louvado seja Deus. Jesus hoje, Ele continua de braços abertos. Glória a Deus. E ainda mais aqui, dando continuidade, ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não fazia parte do povo escolhido e, consequentemente, não podia usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina foram feitas somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e deste modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Louvado seja Deus, né? A gente vê que nós, apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 17, ele fala que nós fomos, enxertados podemos dizer, na árvore verdadeira que é Cristo Jesus, né? O próprio Jesus, quando fala no Evangelho de João, se não me foge a memória, capítulo 15, ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos. Glória a Deus. E que se nós estivermos ligados nele, nós vamos florescer e vamos dar fruto, porque ele nos chamou para que nós dessemos fruto. Louvado seja Deus. E ele continua chamando, né? A gente se refere, muitas vezes você vê que a gente às vezes usa algum verbo no passado, mas o nosso Cristo, ele está vivo, ele está chamando. Glória a Deus. Muitas vezes você se acha fora da videira, glória a Jesus, mas ele te chama para que você seja também enxertado, ligado na videira verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. E ainda, dando continuidade, uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações
da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerado em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiro da maravilhosa promessa. Louvado seja Deus. E a gente vê que Jesus Cristo, Ele não mudou, louvado seja Deus. E que nós, como igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, temos que ter essa marca, louvado seja Deus, e que Jesus Cristo, Ele continua chamando, louvado seja Deus, porque Ele veio para salvar. Glória a Deus e glória a Jesus. Eu agradeço a oportunidade e passarei aqui para o nosso superintendente. Amém. Estamos chegando ao final da lição, com o terceiro tópico. Glória a Jesus. Que diz, sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Porque, como nós sabemos, é a pessoa que vive sem Deus, que vive sem ter um motivo, é um motivo para lutar, vamos dizer, para uma visão de fim. Porque, como a gente vê, tinha muitos que imaginavam, quando vê que Jesus pregou a ressurreição, teve muita gente que se escandalizou, disse ressurreição, porque ele falou que tem vida após a morte, depois da morte ainda havia esperança, E assim, e essa esperança os gentios eles não tinham em si. É verdade. Porque eles eram tidos como excluídos. E a gente vê que eles, de certa forma, eles acreditavam nisso, Acreditavam nisso. Eles não conheciam a Deus, não conheciam o plano de salvação de Deus. Aí vem aqui, desprovidos, o primeiro ponto, desprovido de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. A gente vê referência aqui em Salmo 130, Jeremias, 130, verso 5 e Jeremias 17, 7. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, como nós estávamos falando, que eles acreditavam dessa forma, e que consequentemente pudessem ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Eles viviam desprovidos de tudo, eles viviam no mundo como se morreu, acabou, acabou aqui e tal, eles não tinham, E a gente vê que isso aí foi apresentado para eles, passou a ser apresentado para eles, para os gentios, e eles começaram a ter uma nova visão, e a gente vê hoje que, principalmente no nosso Brasil, onde nós vivemos, os seguidores, os cristãos seguidores, são formados por a grandiosa maioria esmagadora de gentios. É verdade. Glória a Jesus. Alcançados pela promessa de Cristo. Glória a Deus. Então, como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Então, assim, porque se não tem uma esperança de salvação, se não tem um foco para que do fim, para que ele pudesse se guiar, e tudo estava fora de Deus, eles viviam sem Deus, eles viviam desordenados. Eles viviam desordenados.
Mas aí como a gente vê que só a partir daí, né, que a gente vê que teve essa direção de pregar para os gentios, de buscar fazer, né, com que eles entendessem que eles também faziam parte da promessa de Deus, que Deus também tinha promessa para eles, né? E a gente vê que foi difícil, como nós já falamos, foi difícil até para a própria aceitação dentro, né? Porque diz, mas como é que, né, esse povo, a gente vê que até Jesus, pronto, quando tem passagem onde Jesus fazia, eles viviam muito, eles tinham muitas regras, né? O povo da lei, eles tinham muitas regras, né, que eles seguiam como se fosse amuleto, né? Aquilo ali, eles, né? Tipo uma idolatria que eles tinham, né? Eles seguiam em partes, né? Em partes, Não seguia todos justamente os preceitos da lei, né? Como a gente vê um exemplo mesmo lá em Mateus, Mateus 15, né? Quando a gente vê em Mateus 15, onde Jesus ele chega com os discípulos e vão comer, né? E ele naquele momento ali, ele é repreendido ali pelo povo ali, porque disse, teus discípulos eles não lavam as mãos quando comem, né? E assim, ele levava aquilo ali a sério, né? Eles, como, assim, mas era como, não era, da parte dele não era bem espiritualmente, né? Era como uma regra que eles tinham, né? Que eles seguiam ali, era como uma tradição que eles tinham, né? E até Jesus ele vai refutar ali, ele diz assim, falou das tradições, né? Ele disse que, eles falaram da tradição, ele disse que ele não segue a tradição dos anciãos, né? Jesus vai e mostra ali. E da mesma forma, vem com os gentios, que tinha aquela exclusão por parte deles, né? E eles não aceitavam. A gente vê que, como já falamos, os próprios discípulos que andaram com Jesus, que aprenderam com Jesus, eles tinham preconceito. Imagina só quem não tinha conhecido a Jesus de verdade, como é que era, né? Então foi difícil, mas a gente vê que Deus é maravilhoso, e a gente vê a escolha de Paulo. Quando eu fico pensando nessa escolha de Paulo, como é que, né? Porque um homem que era da lei, era totalmente contrário a tudo ali, tudo ele era contrário, e ele vai ali, foi a pessoa que chegou e mostrou, que fez com que Deus usou para que ele mostrasse aos outros discípulos qual era o propósito de Deus de verdade, né? Que Deus, para mostrar para os outros, não, olha, Deus quer que os outros, que eles também estejam inclusos, né? Glória a Jesus. Então assim, porque o plano de salvação de Deus, o sacrifício de Jesus foi para um todo. Agora é claro que nem todos querem, né? Nem todos querem, mas Deus ele não fez assim, eu vou fazer para fulano e para ciclano, para aquele ali, não. Mesmo que ele queira, mas não vai ser para ele, né? Ele fez para todos, disse, vai ser para todos. Quem quiser, pegue, né? Quem quiser que, né, tome posse. Glória a Jesus. Então, segundo, aqui para nós encerrarmos, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade, né? Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses, né? Todo mundo, na verdade, quando a gente vai olhar, todo mundo tem crença, né? Todo mundo crê em algo, né? Todo mundo crê em algo. Agora, o Deus de Israel, o Deus da salvação, é diferente de todos os deuses, né? Então, mas eles não criam nele, né? Eles foram apresentados a esse Deus, né? Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel, né? Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus, né? Quando a palavra de Deus ela entra no lugar, ela sai fazendo transformação. Aí é o que aconteceu
na vida dessas pessoas. A gente vê que muitos às vezes começaram a deixar os deuses dele, a idolatria, e começaram a seguir, né? E foi crescendo. Né? Foi crescendo e, glória a Jesus, estamos aqui hoje, né? Porque nós somos parte, né, desse povo que foi alcançado. Glória a Deus. A gente vê que mesmo em meio às existências, né, que eles tinham de querer permanecer na lei, a própria vida do apóstolo Paulo, ela vinha com evidências, né, que contra fatos não há argumento. É uma coisa de você ver uma transformação e não querer acreditar no que você está vendo, né? Todo mundo viu, pessoas daquela época, como hoje, nós lendo as cartas do apóstolo Paulo, as epístolas, a gente vê a transformação que o Evangelho fez na vida dele, né? Então, contra fatos não há argumento. Por mais que eles quisessem argumentar algo, querer continuar na lei, nos preceitos, mas ele via com os próprios olhos que Jesus tinha uma nova esperança para os gentios, né? Através de fatos, milagres, prodígios, acontecimentos que mostrava tudo que Jesus ele tinha um plano de salvação que ia além da lei, dos preceitos e costumes judaicos. Glória a Jesus. E isso ficou evidente na passagem onde eles passaram, né, que Jesus ele fez diversos milagres. Nós vemos que a Bíblia ela relata alguns deles, né, que não todos nós sabemos que foram muitos, mas a gente vê que ele fez muito milagre. Aquilo ali serviu de testemunho, né? E você vê que as pessoas seguiam ali, né? As pessoas seguiam, né? Para fazer parte, para também ser alcançado com esses milagres, né? E essa transformação, ela foi acontecendo, glória a Jesus, e isso evidencia, e Deus ele operando no meio, e isso vê que Deus, é uma evidência de que Deus ele quer. Ele tem um plano de salvação dele para a humanidade, né? Para aqueles que nele esperam, para aqueles que buscam, que querem, né? Que se convertem e através dessa conversão são transformados, né? Glória a Jesus pela palavra, né? Então, glória a Jesus, vamos fazer aqui a conclusão dessa revista para encerrarmos em nome de Jesus, né? Diz, a conclusão diz: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao conserto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel e incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Glória a Jesus. Glória um dia fomos alcançados, né? Nosso coração foi circuncidado. É verdade. Né? Glória pela palavra de Deus, e fomos transformados, porque como foi dito, como vimos aqui, que a circuncisão na nova aliança, ela é feita no coração, né? A transformação que é feita dentro de nós espiritualmente. Glória a Deus. Então, que Deus em Cristo continue nos abençoando. Estamos encerrando aqui, vamos orar, né? Encerrando o trabalho nessa noite, é mais uma escola, e eu peço que para o irmão presbítero orar junto, né, com todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar neste momento, agradecendo esse momento que estivemos aqui, compartilhando a palavra de Deus, né, através desta lição. Louvado seja Deus. Vamos agradecer a Deus neste momento. Nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer, te exaltar, meu Deus, porque tu és um Deus misericordioso. Muito obrigado, Pai, por ter nos alcançado
com esta tão grande graça, Senhor. Senhor, muito obrigado por a tua misericórdia que nos alcançou, Pai. Nós éramos sem Deus, sem paz e sem esperança neste mundo, mas o teu evangelho nos alcançou e nos transformou. Meu Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Meu Deus, ajuda também, Pai, as famílias que se encontram sem esperança, sem paz e sem salvação, meu Pai. Alcança cada um, meu Pai, através do teu santo evangelho, para que onde havia trevas, possa raiar a luz do teu santo evangelho, em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor.